Olá, boa noite, eu sou a Kelly, eu sou a instrutora da palestra de Saque 2.0. Eu peço só a gentileza de vocês, um pouquinho de paciência, que nós vamos testar o som e nós já começamos em instantes. Tá. Bom, vamos começar então. Hoje o tema da nossa palestra é Saque 2.0 e atendimento nas redes sociais. Eu sou a Kelly Lima, instrutora do curso de redes sociais aqui da Mirago. Sou tecnóloga em gestão de comunicação empresarial e bacharel em publicidade e propaganda. Eu tenho mais de 4 anos de experiência em redes sociais e eu tenho bastante coisa para compartilhar com vocês. A nossa palestra ela tem duração de 40 minutos e o tema é Saque 2.0. Esse tema é um dos módulos do nosso curso de redes sociais e a próxima turma acontece nos dias 26 e 27 de julho. Então, se você se interessar e quiser um pouco mais de informação e se especializar no assunto, não deixe de acessar o nosso site cursos.mirago.com.br. Ao longo da apresentação, todas as dúvidas que você tiver, você pode enviar para a gente, que nós vamos coletar todas e ao final da apresentação a gente responde, tá ok? Vamos lá? Bom, Saque 2.0. A grande verdade é que assim, a conversa ela deixou de ser privada. Então, o que acontece é assim, o atendimento ao cliente é um assunto que causa arrepio em todo mundo, longa espera no telefone, empresas despreparadas, equipe de atendimento desalinhada, burocracia entre outras chateações. Então, hoje você ter um problema com um produto ou um serviço é um verdadeiro drama, porque são poucas as empresas que sabem como fazer um pós-venda, que sabem como atender o seu consumidor e respeitá-lo, né? Desde a chegada da Web 2.0, o consumidor ele se deu conta que a sua opinião ela tem força, ela tem poder e que ela pode ser publicada. O Saque 2.0 ele trouxe agilidade e ele atende a esse consumidor que não deixa de exercer o poder da sua voz e quando se depara com um problema, ele sabe exatamente em que canais ele deve conversar. No saque convencional, você fala com o atendente e ninguém mais está ouvindo essa conversa, né? No Saque 2.0, a conversa ela é pública, todo mundo pode participar e dar mais opinião e principalmente dar alcance para essa reclamação. Bom, atendimento nos canais convencionais e nas redes sociais. Bom, nós trazemos aqui alguns dados que foram extraídos via Procon, que ele traz traz expectativas de atendimento em canais convencionais e em canais de redes sociais. Então, o que acontece hoje o Twitter ele tem uma expectativa de atendimento, de resposta, que ele está entre 5 minutos e 2 horas. Esses 5 minutos e 2 horas de resposta é geralmente um primeiro contato. Então, eu fiz uma reclamação, fiz uma interação falando a respeito de um problema que eu tive com algum produto ou serviço determinado. Então, o primeiro contato é assim, oi fulano, tudo bom? No que eu posso te ajudar? Como que nós podemos resolver o seu problema? E a solução é até em 24 horas. No Facebook, a resposta costuma ser entre 30 minutos e 6 horas e a solução é até em 24 horas. E até é interessante chamar a atenção de vocês para o seguinte, o consumidor ele costuma respeitar muito a dinâmica da plataforma. Então, assim, o que acontece? Nós percebemos que no Twitter as pessoas são muito mais imediatistas, elas esperam por uma resposta muito mais rápida. No Facebook, as pessoas são um pouquinho mais pacientes, então elas se comportam até como se elas estivessem, vamos imaginar que elas estão numa loja. Oi, tudo bom? Comprei um produto aqui, eu tive um problema, você pode me ajudar? Já nos canais convencionais, o que acontece? A expectativa de atendimento
é muito longa, né, em comparação com o ambiente online. Então vamos pegar um exemplo aqui, chat online. A expectativa de atendimento, assim, a uma primeira resposta é de até 5 dias úteis. E a solução de um problema é de até 10 dias úteis. Então, assim, se a gente for comparar, a gente já não tem tanta dúvida que o SAC 2.0, sim, ele é efetivo e ele está muito mais próximo da necessidade desse consumidor, né? Via telefone, acho que eu nem preciso ilustrar o exemplo, né? É uma realidade que, em média, você fica 1 hora no telefone tentando contar o seu problema para alguém e esperando que algum atendente perceba, né, o grau da dificuldade ou do problema que você tem para resolver. A solução é até de 5 dias e finalmente a gente chega até o Procon, que geralmente quando o consumidor ele chega nesse ponto, é que assim, ele já esgotou todas as possibilidades, ele já tentou falar em todos os pontos de contato, né? E nesse momento ele realmente está buscando uma solução extrema, ele quer fazer barulho mesmo. E aí no Procon o que acontece? Geralmente eles têm um processo bem marcado, mas a solução não depende do Procon, depende muito do posicionamento e do interesse da empresa. Então, assim, eles nem colocam um prazo de solução de problemas. E aí, como que costuma ser a dinâmica do consumidor em cada canal? Então, por exemplo, quando eu falo de um consumidor que reclama num canal convencional, então qual que é o primeiro passo? Ele teve um problema, ele tenta descobrir qual que é o saque, né? Se é o 0800, se é uma reclamação via e-mail, que seja. Ele anota as datas, ele faz as ligações, anota todas as tentativas realizadas. E se o problema não é resolvido, ele junta todas essas informações que ele anotou, transforma num dossiê e envia para o Procon, né, vias extremas. Quando ele vai para a rede social, o que acontece? Lembra que nós estamos num momento de web 2.0 e que o consumidor ele tem consciência do poder e da influência dele? Então, aqui ele aplica isso sim. Ou seja, o consumidor hoje ele tem uma estratégia para reclamar. Então, o que ele faz? Ele começa a postar reclamações na plataforma onde ele é mais influente, né? Ou dependendo do caso, ele posta em todas as redes sociais que ele tem conta. Dependendo do usuário, se ele é um influenciador, se ele é um gerador de conteúdo, ele começa a produzir conteúdo exclusivo de reclamação, posta no YouTube, Vimeo, blog, onde ele tiver maior propriedade, e ele começa a compartilhar tudo isso que ele criou e começa a aproveitar o alcance da rede dos seus amigos. Então, assim, ele começa a utilizar a sua rede de amigos para poder proliferar um problema que ele teve. Então, assim, o grau de alcance desse consumidor é muito grande, né? E além disso, ele é específico e ele utiliza palavras que são próximas à marca, né? Então, ele usa até, dependendo, ele começa a implementar estratégias de SEO na reclamação dele. E aí vem a grande pergunta, né? Onde a gente começa a posicionar o seu negócio, a sua empresa, né? Dentro do atendimento em canais de redes sociais, o SAC, né? Quais são os desafios do SAC 2.0? E eu até aproveito para chamar a atenção aqui no seguinte: quando nós falamos de SAC 2.0, SAC 2.0 não é uma realidade somente de grandes empresas. O pós-venda é um compromisso da pequena empresa também. Você, pequeno empresário, você também tem que ter isso no seu radar. Porque hoje todo mundo vê redes sociais como uma grande oportunidade de prospecção de negócios, de buscar novos consumidores e trazer visibilidade para o seu negócio. E além de você se preocupar com o conteúdo, né, de dar voz para a sua marca, quando você fala voz, você tem que imaginar que as pessoas também vão cobrar uma resposta. Então, assim, se você começa a ter voz, se você começa a falar, as pessoas entram nessa conversa e elas querem uma resposta. Então, assim, não pense que esse tipo de preocupação é uma preocupação só de grande empresa, é uma preocupação das pequenas empresas também.
O que você precisa ter em mente, né, em relação ao saque, né? Uma reclamação, se atendida de forma efetiva, ela pode se transformar em uma oportunidade. Então, o que acontece? Não tenha medo de críticas, não tenha medo de reclamação. Se o seu consumidor ele traz um problema para você, é muito simples. Você tem que ter a obrigação de saber responder, né? De tirar essa dúvida, de resolver o problema dele, né? Menos de 20% dos consumidores que reclamam positivam uma menção negativa. Então, assim, preocupe-se na hora de você vender um produto, um serviço, tenha sempre a preocupação de deixar o teu consumidor ciente. Fala assim, olha, produto funciona assim, assim, assado, esse aqui é o benefício, se você tiver qualquer problema, você pode consultar o nosso 0800, ou então, vamos imaginar que é um produto que demanda uma certa complexibilidade, ele pode consultar a UFAC, uma lista de perguntas frequentes. Então, assim, quanto mais você deixar o teu consumidor consciente, menos vai cair a quantidade de problemas que você pode vir a ter no futuro. O consumidor reclama onde o problema é resolvido, onde é possível fazer mais estrago. Então, assim, o que acontece? Se o teu 0800 não funciona e ele viu que no Facebook ou no Twitter, que seja, alguém postou uma reclamação e foi atendido, ele vai lá também. Então, assim, se você tem uma estratégia de rede social onde o teu objetivo é relacionamento, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão o canal que você destinou para ter um relacionamento, uma extensão da sua marca com o teu consumidor, ele pode se transformar num canal de saque, né? E se transformar num canal de saque, você tem que pensar nisso. Fala, poxa vida, eu deturpei, acabei de estragar a minha estratégia porque eu não tive o cuidado de ter de estruturar uma equipe de atendimento para cuidar do meu consumidor. Esteja atento com isso. E principalmente, o fluxo de atendimento ele deve ser integrado. Tem muita empresa hoje que ela trabalha de forma isolada. Então, ela tem uma estratégia de atendimento para o 0800 via telefone, ele tem uma outra estratégia que é para rede social, e ele esquece que, assim, quando você fala de atendimento, né, você tem que olhar ele como um todo. Então, assim, se você tem uma estratégia de atender todo mundo, você tem que atender todo mundo em todos os canais que você destinar para isso. Então, se você tem um 0800, esse 0800 tem que funcionar 100%. Se o 0800 ele tem um script de atendimento, esse mesmo script de atendimento ele tem que ser dedicado e ele tem que ser aplicado também nos seus canais sociais oficiais, né? Então, assim, tenha muito cuidado com isso, esteja atento. Bom, e aqui a gente traz hoje, aqui ilustrado, como que o consumidor ele raciocina, né? Então, assim, o que acontece? Esse ano o Código de Defesa do Consumidor ele completou 24 anos, né? E esses 24 anos do Código do Consumidor, ele foi marcado pelos conflitos, né? Então, assim, o que acontece? Antigamente, o consumidor, ele brigava, só que ele brigava numa sala privada, onde ninguém via o que estava acontecendo, né? Nessa nova fase do consumidor, o que acontece? O consumidor ele é capaz de aceitar que uma empresa pode ter um problema. Ela pode ter um problema com um produto, sei lá, comprei um produto e, poxa, veio com defeito. Tudo bem, vamos trocar? Você pode trocar? Ok. Trocou? Resolveu o meu problema? A gente pode voltar a fazer negócio, né? Então, assim, o consumidor ele é capaz de aceitar problemas, desde que eles sejam resolvidos, né? E a gente já até percebe que isso realmente é uma verdade quando, por exemplo, você vê uma pessoa que consulta o Reclame Aqui. Então, se de repente eu vejo uma empresa X que tem lá um fluxo de reclamações, se esse fluxo de reclamações, de problemas, todos eles foram solucionados de uma forma positiva, tem um time de resposta aceitável, tipo, não deixou a pessoa lá 10 mil anos esperando por uma resposta ou por uma solução,
não tem por que eu não fechar negócio. E quer ver uma categoria de negócio que ilustra isso muito bem? É, por exemplo, telefonia e banco. Hoje teve um tempo onde os bancos, né, as instituições financeiras, elas foram alvo por muito tempo de reclamações em redes sociais. Hoje nós temos até exemplos, né, de bancos, como por exemplo o Bradesco, que é um bench de atendimento em redes sociais. Então assim, você compra produtos de uma instituição financeira, mas você pode ter problema com alguma delas, você pode de repente ter um problema que a sua fatura não chegou na sua casa, né? Mas isso pode não ser um limitador, né, para você vir a ter uma conta em um banco, né? Mas é aquela coisa, desde que o problema seja resolvido. O consumidor ele faz propaganda positiva e negativa nas redes sociais. Então, se de repente eu contratar um serviço onde eu fui muito bem tratado, ele atendeu todas as minhas expectativas, ele realmente se colocou, se comprometeu e entregou tudo aquilo que ele me vendeu, poxa vida, eu quero contar isso para todo mundo, né? Então, o consumidor, assim, ele pode usar uma informação positiva em prol do seu negócio e ele pode influenciar a venda, ele pode influenciar um prospect pro teu negócio, como também ele pode usar isso contra você e destruir a sua estratégia. O consumidor hoje ele tem acesso à informação, então assim, foi o que a gente foi o que a gente acabou de conversar. Hoje um canal de rede social ele funciona muito como um histórico, né? Então é muito comum hoje, além das pessoas entrarem no Reclame Aqui, elas acessarem os canais oficiais da marca e verificar o que as pessoas falam, né? E 81% das pessoas elas confessam que elas poderiam ter evitado algum problema se elas tivessem verificado o histórico de reclamação da empresa. Então assim, muita atenção com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão reclamando, com dúvida, né? Porque você pode perder uma oportunidade se você não tiver esse carinho com o teu consumidor. Para o cliente, essas mídias elas se tornaram um meio mais eficiente de fazer valer os seus direitos, né? Que já são assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, hoje tem uma grande discussão onde a gente sabe que hoje na internet, principalmente, não é um mundo sem leis, sem regras, né? Hoje nós já temos discussão para ter, incluído no Código de Defesa do Consumidor, ele tem que estar coerente com as tuas práticas de venda, compra, etc. E além disso, hoje se discute muito essa questão de e-commerce e tudo mais, que as empresas elas precisam ter um CNPJ, precisam emitir nota fiscal e tudo mais. Então, assim, é um grande descuido se você não tem esse tipo de preocupação. Esteja alinhado com todas as regras, normas, leis, Código de Defesa do Consumidor. É uma proteção para você e é uma coisa que vai endossar ainda mais o teu negócio. E, por último, o consumidor ele sabe que uma reclamação ele pode destruir uma estratégia de marketing ou uma construção de marca. Então, se ele ficar decepcionado ou se ele não for atendido, não tem problema. Ele vai usar a influência que ele tem para poder destruir o seu negócio da maneira da forma que ele puder. Bom, e aí onde a gente começa a pensar, falar, tá, bacana, legal, agora eu tô consciente, eu sei exatamente o que o consumidor pensa e qual que é o grau de discernimento dele, e aí, por onde eu começo? O que eu preciso para poder atender nas redes sociais? Bom, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte, vamos imaginar que você já tem os seus canais de redes sociais ativados, você já tem uma frequência de atualização e tudo mais. Dependendo do tempo de vida da tua rede social, você já consegue ter ideia de demanda, de dúvidas, quais são os tipos de dúvidas que as pessoas têm, problemas, e você também sabe com quem você está falando, né? E isso é muito importante para que você possa começar a desenhar um guide de atendimento.
Esse guide de atendimento vai ser o manche do atendimento do seu saque 2.0 nas suas redes sociais. Esse guide de atendimento, ele é composto por alguns tópicos, né? A gente vai passar cada um deles agora. Então, o que você precisa pensar primeiro? Você precisa ter um FAQ, né? Então, tem um FAQ com perguntas e respostas frequentes relacionadas ao seu produto, serviço ou marca. Isso vai dar agilidade e vai ajudar no treinamento e alinhamento da sua equipe. Porque vamos imaginar que você tem você mais uma pessoa para fazer o atendimento. Você é o dono do negócio e uma pessoa que te ajuda. Imagina se toda dúvida ou reclamação que aparecer, a pessoa precisa, o teu assistente, a pessoa que vai te ajudar, ela precisa ficar te perguntando. Você vai ficar louco, porque tem muita empresa, isso eu digo muito pensando na pequena empresa, tem muito empresário que ele, além de cuidar das redes sociais, ele é o cara que vai buscar negócio fora da empresa, ele tem que atender fornecedor, então assim, ele tem outras atividades. Então, se você já tem todo esse FAQ listado, você já dá agilidade para o teu atendimento. Não fica aquele formato de trabalho centralizador. Se alguém tiver qualquer dúvida ou se surgir qualquer problema, a pessoa que te ajuda, que trabalha junto com você, ela já tem uma resposta para dar. Ou até mesmo se você trabalha sozinho. Imagina que você tem que formatar uma resposta toda vez que aparecer alguém com alguma dúvida ou problema. É importante pontuar aqui o seguinte: quando eu falo FAQ com perguntas e respostas frequentes, essas perguntas e respostas, elas são um direcionamento para que você possa responder. Lembrando que você não pode deixar que as respostas elas fiquem muito engessadas, porque senão você perde aquela coisa, como eu posso dizer, você perde o teu posicionamento, o teu tom de voz, né? Muito consumidor, ele prefere as redes sociais para buscar uma solução por conta dessa pessoalidade, por conta dessa proximidade. Então toma bastante cuidado com a maneira como você escreve, como você atende. Ponto de contato. É importante que você tenha mapeado todos os pontos de contato com a sua audiência. Então, por exemplo, se você tem um 0800, você precisa ter uma pessoa ali para atender e responder todo mundo. Se você tem Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, você tem que ter tudo isso também, tem que ter um fluxo de atendimento para poder atender todos esses canais. Não tem nenhum desses canais, eles podem trabalhar isolados. Todo mundo trabalha junto. Expediente. Você precisa estabelecer um horário de atendimento e informar isso para a sua audiência. Por quê? Cada um acessa a rede social no horário. Tem gente que fica o dia inteiro conectado, tem gente que fica a noite inteira conectada e as pessoas não estão conectadas sempre ao mesmo tempo. Então o consumidor de repente pode ter um problema e postar ele à meia-noite. Quer dizer, eu não consigo mais dormir, eu vou ter que ficar dedicado 24 horas para atender toda essa demanda. Dependendo da empresa, sim, ela vai precisar ficar conectada 24 horas por dia. Mas dependendo da categoria de negócios, se eu ficar conectado em horário comercial, já atende o meu consumidor, né? Então, assim, o que você pode fazer? Vamos imaginar que você tem lá a sua fanpage, né? E você determina que você vai atender das 9 às 17. Então, tenha isso lá, verbalizado, né? Então, assim, essa fanpage funciona das 10 às 17, ou seja, se você tem qualquer dúvida, sugestão, reclamação, tudo isso vai ser coletado e respondido em horário comercial. Isso daqui é bem importante porque se o cara aparecer lá reclamando com problema e ele se depara com essa informação e é um domingo, tá, ok, então eu vou registrar aqui a minha reclamação e vamos aguardar então, segunda-feira, durante o horário comercial, para ver se realmente essa empresa vai responder a minha reclamação. Fluxo de atendimento. O fluxo de atendimento é bem importante também para que você consiga enxergar como um todo, né? Onde começa o problema, onde termina.
É bom que você tenha estabelecido também prazos e metas de atendimento e resolução. Isso vai te ajudar a mensurar resultados e depois você vai conseguir perceber se realmente tudo que você desenhou se está funcionando ou não. Posicionamento. Isso aqui também é um ponto de atenção. O que acontece? Tem muita empresa que determina um conteúdo despojado, divertido, e aí se aparece alguém reclamando, na hora de responder fica aquela coisa quadrada, engessada. Então assim, ou seja, fica distorcida a comunicação. Então assim, independente do tom de mensagem enviada pelo consumidor, lembra que a tua marca ela tem uma identidade, né? Ela tem uma personalidade. Então assim, tenta estar alinhado com essa linguagem que você mesmo determinou. E principalmente, independente da atitude do consumidor, tenha sempre uma atitude positiva, né? E preserve pelo tom de comunicação que você aplica nos canais que você determinou que você vai estar presente. Processos. Tenha processo estabelecido, como por exemplo, política de troca, prazo de entrega, fraude, e esteja atento se tudo isso está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Então assim, se eu comprar um produto e eu não gostar, eu posso ter o meu dinheiro de volta? Tá, olha, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tipo, você pode ter o teu dinheiro de volta. Se você não der essa possibilidade para o seu consumidor, você tem que ter um argumento muito forte para dizer o porquê. Se eu comprei o produto e eu quero trocar, em que casos que eu posso trocar? Não gostei da cor, eu posso trocar? Não, você só pode trocar se tiver defeito o produto, e assim por diante. Então assim, tenha tudo isso mapeado. E é fundamental o envolvimento da equipe. Então assim, o ideal é que esse guide de atendimento ele seja passado por toda a equipe envolvida na tua estratégia de marketing, pelas pessoas que vão ficar ali no dia a dia da sua conta, seja ela rede social ou atendimento ao consumidor em geral. É importante que todo mundo esteja na mesma página, que todo mundo entenda como funciona e como proceder em situações adversas, troca, mau atendimento em loja e assim por diante. Bom, esse aqui é um exemplo de fluxo de atendimento, né? Então assim, esse fluxo você desenha ele logo após todo esse guide, e você também vai desenhar isso daqui de acordo com a demanda que você tiver. Então, vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Se eu sou uma instituição financeira, no geral, instituições financeiras, companhias aéreas, telefonia, elas costumam ter um atendimento 24/7. Então, assim, 24 horas, 7 dias da semana. Tem uma equipe dedicada fazendo esse atendimento, tanto 0800 como e-mail e como redes sociais. Geralmente essas empresas elas costumam usar ferramentas de monitoramento para poder auxiliá-las na coleta dessas menções negativas, positivas e assim por diante. Se você é uma pequena empresa, dependendo, você não precisa ter um atendimento 24/7. Um atendimento em horário comercial, por exemplo, das 9 às 17, segunda a sexta, já atende a sua demanda. Ou então, dependendo até do tamanho do negócio, você fazendo uma verificação nas suas redes sociais 3 vezes por semana é o suficiente, te atende. Bom, esse exemplo que eu separei é muito focado para uma pequena empresa, né, que vai trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 17. Então vamos imaginar aqui, o consumidor ele fez um contato, fez um post lá dentro via Twitter, né? E aí o que acontece? A marca, ela coleta essa menção, e aí essa coleta, o que é bacana você estar atento. Lembra que quando o consumidor ele está reclamando, ele está com o emocional dele assim muito alto. Então às vezes assim, o cara vai contar toda a vida dele para depois finalmente chegar, olha, eu fui, comprei o produto e era um presente, eu tive problema e não sei o que, preciso trocar. Então assim,
É até importante você instruir a pessoa que vai fazer esse atendimento que ela precisa estar muito atenta, ler tudo com muito cuidado, ler 2, 3 vezes e realmente entender o que é o problema, porque às vezes o consumidor ele tá tão ali com os nervos à flor da pele que ele acaba se perdendo até na explicação do problema. Então assim, a marca faz a coleta dessa menção, entende, interpreta o que aconteceu. Feito isso, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um primeiro contato. Oi, fulano, tudo bom? Olha, a gente já coletou aqui a sua menção, a gente quer saber um pouco mais sobre o problema. Vamos conversar via mensagem privada, porque a gente precisa de dados de contato. Então, assim, o que acontece? É bom você ter outros meios de contato para falar com esse consumidor, né? E aí, nesse momento, é bom trazer ele para uma mensagem privada, porque assim, não é interessante que você fique debatendo um problema com o consumidor ali aberto para todo mundo ver. É lógico que hoje em dia a gente tem que preservar pela transparência da empresa, mas dependendo, não é positivo para você. Então assim, olha, oi fulano, a gente vai resolver teu problema, você tem um outro meio de contato, a gente precisa ligar para você para resolver, para te dar mais direções sobre como resolver isso. Tá? Feito isso, a marca respondeu, ela resolveu o problema, daí a gente acompanha e vê qual que vai ser o feedback do consumidor. Ponto. Então assim, o ideal é que o atendimento ele seja realizado dentro de um horário de atendimento estabelecido, que o primeiro contato, né, fala assim, oi, tudo bom? A gente quer saber mais sobre o seu problema, que ele seja feito dentro de um prazo de até 6 horas, isso em horário comercial. E se o problema dele for mais extenso, não for só responder uma dúvida, como que eu faço para trocar? Olha, fui maltratado numa loja, não sei o quê. Um exemplo, que esse tipo de problema ele tenha uma resposta efetiva, que seja trazida uma solução para esse consumidor em até 24 horas. Tá? Nós separamos aqui alguns exemplos de empresas, alguns cases que eles trazem alguns aprendizados para a gente, né? E isso é legal para a gente poder depois aplicar lá no nosso dia a dia. Então eu separei aqui o exemplo do Spoleto que aconteceu. O canal Porta dos Fundos, no ano passado, eles produziram um vídeo, né, onde eles tinham um personagem, né, que trabalhava no Spoleto, que era super mal-humorado, apressado, sem paciência, né, e era super engraçado, divertido o vídeo, só que meio que atacou a forma de como o Spoleto atende e trabalha com os seus consumidores, né, com os seus clientes. O vídeo reverberou dentro das redes sociais, virou tema de discussão, as pessoas comentando, e as pessoas logo em seguida começaram a cobrar uma resposta do Spoleto. O que aconteceu? O Spoleto ele teve uma atitude super madura, né? Foi muito bem posicionado e encarou essa sátira como uma oportunidade e deu sequência, né, entre aspas, à piada. O que eles fizeram? Eles acabaram encomendando um segundo vídeo do Porta dos Fundos, né, onde eles tentavam explicar o porquê do comportamento daquele funcionário, né, e que ele precisava de um pouco mais de treinamento, que ele precisava de um pouco mais de direcionamento para poder trabalhar. Então, assim, o que a gente aprende aqui? Não tenha medo de críticas, não tenha medo de reclamação. Se você for maduro o suficiente e você conseguir agir de forma racional, você pode dar a volta nisso e transformar numa oportunidade para o teu negócio. Tem aqui um exemplo, né, que na verdade assim é bem um exemplo de despreparo, né, de atendimento, que foi de uma loja, de um e-commerce que tem na internet que chama Visou. Que aconteceu? Uma pessoa fez uma compra dentro dessa loja e o produto não foi entregue dentro do prazo acordado e começou a rolar uma discussão via e-mail, né? Essa discussão via e-mail ela acabou se estendendo para a fanpage da marca e lá um funcionário que fazia o atendimento da marca ofendeu diretamente a
a cliente com palavras de baixo calão. E assim, e o que mais chama atenção nesse caso é que assim, a marca ela não teve preocupação que assim, olha, eu tenho X mil fãs, tá todo mundo vendo essa conversa, eu tô ofendendo uma consumidora, eu tô destratando uma consumidora e tá todo mundo vendo isso. Essa história ela foi parar nos principais portais de notícias do Brasil, reverberou dentro das redes sociais e depois a marca viu, né, que isso acabou meio que vindo contra a eles mesmos e eles publicaram uma carta de retratação. O funcionário responsável pelos xingamentos assumiu toda a culpa, né? Mas assim, o que acontece é que você precisa deixar sua equipe ciente que qualquer deslize, qualquer maltrato com o consumidor, que a marca e até mesmo o atendente ele vai responder por isso, né? Então foi o que eu falei, independente da atitude do consumidor, se ele foi mal educado com você, se ele te distratou, o que seja, a sua atitude é sempre positiva. Tem um problema? Vamos resolver, né? Respeito pelo consumidor, afinal de contas o cara fez um investimento, né? Ele pagou por um produto, por um serviço. E finalmente, né, o Bradesco, né? O que acontece? O Bradesco, hoje, ele é atualmente uma das poucas empresas que são consideradas como exemplo de atendimento nas redes sociais. A marca, há alguns anos atrás, ela passou por uma crise, né? Não só ela, né? Mas as instituições financeiras no geral, elas deixavam muito a desejar com o atendimento, né? E hoje, o que aconteceu? O Bradesco assumiu que eles queriam se dedicar, ter uma expertise em atendimento. Então, assim, eles trabalham com formato de atendimento que é de 24/7. Eles têm uma equipe que é super enxuta, que tem poder de decisão e eles são tão bons que eles conseguem até mesmo aproveitar o time das respostas, né? Então, por exemplo, se você entra dentro da página do Bradesco hoje, você vai perceber que as respostas sempre acompanham o time de resposta do consumidor. Então, por exemplo, se eu fizer uma menção às 7 horas da noite, no máximo em 15, 20 minutos, eu vou ter uma resposta do Bradesco, né? E até separei um exemplo aqui no caso da Bianca, que ela pegou e falou assim, Bradesco, Itaú, tá me tratando super mal, fui assaltada e tô quase há um mês esperando meu cartão de crédito, larali, laralá. O que aconteceu? 1 hora depois, o Bradesco puxou a conversa com a Bianca e fez meio que uma piadinha, né? Em um relacionamento sério com a Bianca Goulart. Então, assim, o que acontece? Eles são tão bons que eles acabam transformando algum problema, um desabafo de um cliente numa oportunidade, né? E outra coisa interessante que você começa a reparar quando você entra dentro dos canais oficiais dessa marca é que a incidência de reclamações em posts é muito baixa. Então, assim, para o consumidor, quando ele entra no ambiente dessa marca, é muito bem marcado aonde é o canal de reclamação e onde eu me relaciono com a marca. Então, assim, se a marca faz um post no Facebook, no Twitter, o que seja, eu vou responder aquele assunto. Se eu tiver algum problema, é lógico que acontece de uma ou outra pessoa fazer uma reclamação, mas a incidência é muito baixa. Se eu tiver algum problema, eu vou fazer isso num outro ambiente, ou eu vou marcar o Bradesco e quando eu acessar lá a página vai aparecer menções de outros usuários, ou então assim, eu vou buscar outros canais de atendimento, que eu sei que eu vou ser atendido. E realmente, é essa sensação que você tem quando você entra nos canais dessa marca. Que sim, a marca tem problemas, ela assume isso, então assim, ela é transparente, é honesta, só que ela não deixa de responder ninguém, então ela resolve e atende o problema de todo mundo. Medidas preventivas, né? Então assim, o que eu posso fazer para evitar problemas, para evitar desgastes com a minha audiência, né? Então assim, ter um fluxo de atendimento e prazo de resposta. Então assim,
não adianta nada. O consumidor entra em contato com você e aí fala assim, tá bom, olha, a sua menção vai ser encaminhada pro setor responsável. Tá, e aí? Vai ser encaminhada quando? Quando que vocês vão me responder? Como que vocês vão entrar em contato comigo? Né? Tem muita marca que isso até é uma prática mais para Facebook, que acaba fazendo aplicativos de assim, atendimento ao consumidor. Então você entra na página, tem lá um formulário onde você vai, conta o problema, tal, manda. No que você mandou, você não tem um número de protocolo, você não tem uma perspectiva de atendimento, e aí assim, cai no limbo, né? Então assim, você acaba até meio que duplicando, né, o número de reclamações recebidas e acaba perdendo isso do seu radar. Guide de atendimento com FAQ, perguntas e respostas frequentes, política de troca e horário de atendimento. Se você produzir tudo isso, você precisa conscientizar a sua audiência. Então, se você tiver um FAQ com perguntas e respostas, publique isso no seu site de e-commerce ou coloque um link disso dentro das redes sociais. Uma coisa que você não pode esquecer, se o consumidor te fez uma pergunta, não vá direcionar ele para outro canal. Responda onde ele perguntou, aonde ele fez a menção dele, do problema dele. Tenha mapeado todos os seus pontos de contato com o consumidor. Então, se é 0800, se é chat online, se é rede social, você precisa ter tudo isso mapeado. Tudo isso precisa funcionar 100%, porque senão o que vai acontecer? O canal que tiver com maior número de coleta de perguntas e respostas, esse canal ele pode ficar sobrecarregado, porque as pessoas vão entender que lá é o único canal que funciona. Certifique-se que todos os seus comentários negativos, dúvidas, etc. têm resposta. Lembra que hoje em dia as pessoas encaram as redes sociais, a internet, como um histórico da marca. Lá elas vão saber realmente quem é você por outras pessoas. Esteja atento às estatísticas do Reclame Aqui. Então, assim, se você tem as suas redes sociais, fica atento também com o Reclame Aqui, até mesmo outros sites que se dedicam à coleta de reclamações de consumidores, né? E considere todas as sugestões e observações do seu consumidor. Se o seu consumidor falar, seu 0800 não funciona, investigue, verifique. E, por último, envolvimento de toda a equipe é muito, muito, muito importante, é primordial. Todos devem ter acesso a esse script de atendimento para que todo mundo fique na mesma página e que possa dar agilidade para o atendimento e que não fique dependendo de uma pessoa só. Bom, pessoal, a nossa palestra ela termina por aqui. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Então vamos lá. Pergunta, eu fiz uma... Qual o prazo máximo para responder uma reclamação nas redes sociais? Bom, hoje tem até uma estatística mapeada pelo Scoop, que fala que apenas 16% das marcas que estão posicionadas dentro das redes sociais, elas conseguem dar uma solução para um problema em até 24 horas. Então, assim, eu acho que esse exemplo ele é muito bom e eu acho que você pode usar isso como um parâmetro, né? Então, assim, se você é uma empresa que tem uma demanda razoável, eu acho que 24 horas para a solução de um problema é um tempo muito bom. Se você consegue responder dúvidas e sugestões num período de horário comercial, também é um bom parâmetro. Ou ainda, se você não se encaixa em nenhum desses perfis, eu acho que você pode tomar como parâmetro assim: nossa obrigação é responder e atender todo mundo. Pronto, é um parâmetro também. Então, assim, o tempo de atendimento depende muito da tua realidade. Como as pequenas empresas podem se estruturar contra reclamações nas redes sociais? A pequena empresa ela pode se estruturar dessa maneira. Se você tem que ter muito pautado que problemas que o teu consumidor ele pode vir a ter,
Se ele tiver um problema, quem que resolve esse problema? Então, assim, é bom você ter isso no seu radar. Quem que resolve, onde resolve, qual o prazo para você resolver esse problema. Às vezes a gente acaba se desesperando porque o consumidor está falando mal. Ai, meu Deus, estão falando mal da minha marca, né? Só que o que a gente esquece é assim, se o consumidor ele estiver ciente de como funciona o teu atendimento, ele espera, né? Só o que ele quer ser é ser atendido, ser bem atendido. E isso é uma maneira de você atender bem o seu cliente. Fala assim, olha, tudo bem, a gente coletou o teu problema, nós vamos resolver, só que assim, o que eu preciso de você? Olha, eu preciso até X horas para poder resolver o seu problema. Funciona assim, pronto, tudo bem, o cara vai esperar. E, bom, foram essas as duas perguntas. Bom, se você gostou do tema, se você pretende se especializar um pouco mais, eu gostaria de reforçar que nos dias 26 e 27 de julho nós temos uma nova turma de estratégia de redes sociais para pequenas empresas. E lá a gente fala um pouco mais sobre modelos de atendimento, sobre como você pode fazer o pós-venda do teu consumidor, além de outros assuntos que são muito importantes para a tua estratégia de marketing, né, dentro das redes sociais. Além disso, a Mirago ela traz outros cursos dedicados a pequenas empresas, estratégias de marketing, que pode ser de grande benefício para você. Então acesse lá mirago.com.br. Eu sou a Kelly, eu me despeço de vocês aqui e até a próxima. Obrigada!